Bom dia, queridas irmãs. Estamos aqui estudando hoje Colossenses capítulo 2, a nossa escola bíblica dominical com a classe das mulheres adoradoras. Então vamos começar orando, pedindo ao Senhor que nos conduza nesse momento de estudo. Querido Deus e eterno Pai, diante de Ti nós estamos, Senhor, e pedimos a Deus sobre nós a unção do Teu Espírito Santo. Ajuda-nos, Deus, a entendermos as verdades da Tua Palavra e a colocarmos em prática nas nossas vidas, Pai. Te agradecemos pelo privilégio maravilhoso que temos de ter acesso à Tua Palavra, às Tuas Escrituras, Senhor. Obrigado, ó Deus, porque mesmo durante os tantos anos, a Tua Palavra, Deus, foi conservada e chegou a nós. Te agradecemos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Então, hoje, continuando, Colossenses capítulo 2, na semana passada, vimos o primeiro capítulo dessa carta de Paulo aos Colossenses. Entendemos que Paulo escreveu essa carta preocupado com os ataques que a igreja estava sofrendo, embora ele mesmo não fosse o fundador e não conhecesse os irmãos de Colossenses. Mas nós vemos a preocupação dele com o reino do Senhor e não com igrejas, com denominações tão somente, mas com o reino do Senhor, com aqueles que haviam aceitado Jesus Cristo, a preocupação dele para que eles se mantivessem firmes na fé e na palavra que havia sido pregada a eles através da vida de Epáfras. Então ele escreve essa carta trazendo ensinamentos e fundamentos, principalmente da pessoa de Cristo. Nós vemos que o tema desta carta, podemos dizer assim, e especialmente deste capítulo, a suficiência de Cristo contra os perigos da filosofia, do legalismo, do misticismo e do ascetismo. Já vimos alguns desses termos semana passada, mas hoje vamos aprofundar um pouco mais, entender quais ataques essa igreja, esses irmãos estavam sofrendo. Logo nos primeiros versículos, do 1 ao 5, Paulo mostra seus interesses pelos irmãos de Colossenses. Vamos ler? Peguei sua Bíblia, abra Colossenses, capítulo 2, dos versos 1 ao 5. Diz assim a palavra de Deus: Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Então aqui Paulo mostra o seu interesse, não só pelos colossenses, mas também pelos laodicenses. Era também o intuito dele que essa carta também fosse levada aos irmãos de Laodicenses, que era ali uma cidade próxima da cidade de Colossos. Então, Paulo demonstra o seu interesse por esses irmãos, mesmo ausente no corpo, porém, ele tinha essa preocupação e, como ele mesmo diz, presente no espírito. Então, Paulo luta em oração pelos colossenses.
Então ele sempre esteve orando pela Igreja de Cristo espalhada sobre a terra, em especial nessa carta, ora pelos colossenses. Então a importância, isso mostra para nós a importância dos ministérios que não são públicos. Nós temos ministérios públicos de pessoas que estão ali em evidência, mas nós temos os ministérios que são ali ocultos, secretos, muitas vezes não têm os seus nomes divulgados, mas eles têm uma importância tremenda, em especial o ministério da intercessão. Quantas de nós não oramos e dobramos os nossos joelhos pedindo ao Senhor que esteja abençoando outras vidas muitas vezes que nós nem conhecemos, não é mesmo? Quantos nomes de familiares, de amigos, de irmãos, que às vezes nós não temos contato, mas nós podemos orar. A oração pode alcançar até mesmo aquelas pessoas que estão longe de nós, pessoas que nós nem conhecemos, porque é o poder de Deus que opera na vida das pessoas. Então esse ministério deve ser muito valorizado e nós devemos valorizar e zelar para que estejamos sempre em oração, tanto por aqueles que estão próximos de nós, quanto para aqueles que nós não conhecemos. Paulo mostra isso para nós, a importância da intercessão. E qual o conteúdo da sua oração? Ele pede para que eles tenham um coração fortalecido, para que tenham a unidade em amor e o pleno conhecimento. Esta igreja estava sofrendo ataques de filosofias, de pensamentos, e então ele ora para que eles tenham esse pleno conhecimento e para que os seus corações estejam fortalecidos na fé e na palavra, na doutrina que foi ensinada a eles através de Epáfras. E o conteúdo desta oração mostra para nós o quanto é importante que nós estejamos sempre estudando a palavra de Deus. A Bíblia mesmo diz que o povo de Deus se perde por falta de conhecimento. Quantos de nós dedicamos tempo a tantas coisas, a tanto entretenimento, redes sociais, músicas, canções, programas, e não temos tempo, ou na verdade não dedicamos tempo na leitura da palavra de Deus, na íntegra, nós mesmos buscando ao Senhor e pedindo a Ele que pelo Espírito fale conosco. O quanto isso é importante. E Paulo orava por isso, para que esses irmãos não se perdessem diante dos ataques que estavam sofrendo. E o clímax da oração dele é para que eles tenham a compreensão plena do mistério de Deus. Quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo que havia sido apresentado a eles. E como nós vimos na semana passada, alguns ensinamentos que estavam circulando e entrando ali, invadindo a igreja de Colossos. Um deles era sobre Jesus Cristo, tirando de Jesus Cristo a divindade. E hoje nós vemos também no nosso meio, nos nossos tempos, esse tipo de ensinamento também sendo pregado de que Jesus Cristo não é Deus, mas que era um profeta, que era um homem especial, mas que ele não era Deus. Então Paulo traz bem esse conteúdo nessa carta para reforçar a divindade de Cristo, a suficiência dele para a nossa salvação e de que ele é Deus. E isso é muito importante para nós, que nós também tenhamos esse entendimento. Vamos agora avançar mais um pouquinho. Os versículos 6 e 7 mostram para nós o desejo de Paulo pelo progresso espiritual dos colossenses. Eles haviam recebido a palavra da verdade, mas agora eles precisavam avançar, prosseguir, como deve acontecer com todo cristão. Vamos ler então os versículos 6 e 7 do capítulo 2.
Diz assim: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ação de graças. Quantos de nós, quantos caminhavam conosco e hoje já não estão mais? Porque se perderam em algum momento, por algum ensino, por algum vento de doutrina. E então esse mesmo desejo que Paulo tinha pelos colossenses é o nosso desejo hoje também, para que todos nós estejamos firmados na palavra de Deus, no ensino que recebemos. E Paulo então traz esse encorajamento para que eles andem em Cristo. Andar é um verbo que expressa uma ação. E essa ação de andar demonstra esse progresso, ou seja, a vida cristã, ela não se encerra no momento em que nós aceitamos a Cristo. Pelo contrário, ali é um começo e é necessário que haja um progresso. É necessário que nós amadureçamos na vida cristã, no relacionamento com Deus. No boletim de hoje, o texto fala sobre isso. Se você não leu, acesse o seu boletim ou pelo grupo do WhatsApp ou pelo site da igreja, ibbc.org.br. Acesse o boletim, o texto que o pastor Carlos traz para nós, fala sobre o amadurecimento, sobre a vontade de Deus para que nós amadureçamos na vida cristã. Então, quando ele diz andai em Cristo, ele está falando de uma ação e de um progresso que precisa acontecer na vida do cristão. Aquele que recebeu a Jesus e continua do mesmo jeito, alguma coisa está errada. Porque a palavra de Deus e o relacionamento com Deus, o Espírito Santo habitando em nós, ele gera essa mudança, essa transformação, esse amadurecimento, esse crescimento espiritual. E isso nós precisamos buscar e nós conseguimos alcançar quando andamos em Cristo, ou seja, todos os dias. Então, Jesus Cristo é suficiente para nós. Esses textos dizem que como nós recebemos a Jesus Cristo, então o fato de recebermos a Ele, isso é suficiente para que nós estejamos arraigados com Ele e alcancemos esse progresso espiritual. Então Paulo usa duas expressões. Ele usa a expressão radicados e usa a expressão edificados. Então ele toma essas expressões próprias da agricultura e da arquitetura, que era algo que eles tinham bastante acesso, para mostrar para nós como é possível progredir espiritualmente. Então é importante que nós estejamos radicados, isso vem da raiz, de termos uma raiz bem firme, bem consolidada nesse solo, e também edificados, no sentido de estarmos firmes na rocha. Vamos ler Mateus 13. Volta um pouquinho. Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 5, diz assim: outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Depois, no 20 e 21, a explicação da parábola diz: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Versículo 21, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, ele chegando à angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então Jesus, quando trouxe essa palavra, mostrou essa parábola, mostrou a importância desse solo que não é um solo rochoso, mas é um solo que recebe a palavra de Deus.
O solo rochoso é aquele que ouve, recebe com alegria, se empolga, se entusiasma, logo quer estar servindo na igreja, mas quando vem a angústia, o tempo de dificuldade, as lutas, porque a palavra de Deus diz que nós sofreríamos, que nesse mundo nós teríamos aflições, então o que acontece? Logo se escandaliza, é de pouca duração. Que nós estejamos firmadas nesse solo fértil, que o nosso coração seja um solo fértil, onde a palavra de Deus possa frutificar e a gente não se perca. E também usa a palavra, ele usa a expressão edificados. Vamos ler Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 6, nos versículos 47 a 49. A palavra de Deus diz assim: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Então aqui a palavra de Deus nos falando como é importante que nós estejamos bem edificados, fundamentados em Cristo Jesus. E aqui o texto mostra que a tempestade, que a enchente, veio tanto sobre aquele que havia edificado sua casa sobre areia, sobre uma terra sem alicerces, quanto para aquele que estava bem alicerçado. Então as lutas, as dificuldades vêm para todos. Mas como nós vamos reagir a elas, como nós vamos responder a essas dificuldades, tentações e provações que nós passamos, isso sim é que mostra qual é o nosso alicerce e se nós estamos bem edificados, se nossas raízes estão profundas. E isso nós precisamos buscar estando em Cristo. E Paulo mostra para eles também, no finalzinho do versículo 7, que eles devem crescer em ação de graças. Ter um coração agradecido é um antídoto contra o veneno das falsas doutrinas. Então, sermos gratos por aquilo que nós recebemos de Deus e não renunciarmos, e não dispensarmos, não desvalorizarmos aquilo que nós recebemos de Cristo. Pelo contrário, agirmos com gratidão, temos os nossos corações gratos pela palavra do Senhor que nos alcançou. Então, esse é o desejo de Paulo pelo progresso espiritual dos colossenses e é um desejo do Senhor para as nossas vidas também. Isso não ficou lá para os colossenses, mas o desejo do Senhor é que nós também possamos progredir espiritualmente. Não sendo como meninos, como diz a palavra, como meninos inconstantes que vão de um lado para o outro atrás dos ventos de doutrina, mas que possamos ser crentes maduros em Deus. Os próximos versículos, do 8 ao 15, Paulo então traz uma advertência contra os falsos ensinos. E ele declara, expressa a divindade de Cristo. Porque, como já falamos, um desses falsos ensinos era contrário à divindade de Cristo, de que Cristo não era Deus. Então Paulo vem nesses versículos refutar essa ideia e reforçar para nós. Vamos ler Colossenses 2, do 8 ao 15. Cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade.
também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. 13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, nesses versículos, Paulo expressa essa advertência contra os falsos ensinos. Ele fala sobre filosofia, o que vem a ser. A palavra significa amor pela sabedoria. E o amor pela sabedoria em si não é errado, mas ela pode se tornar maligna quando a sabedoria está fora de Cristo e exalta a criatura acima do Criador. Então, o que provavelmente estava acontecendo ali naquela igreja, aqueles falsos ensinos estavam sendo pregados e trazidos ali por um grupo e dizendo e descartando a pessoa de Cristo, se desfazendo de Cristo e exaltando a criatura acima do Criador, exaltando a sabedoria humana, exaltando tudo aquilo que o homem podia produzir e descartando e desvalorizando a divindade de Cristo. O texto também diz sobre vãs sutilezas, que vem a ser ensinamentos falsos e sem valor de um grupo restrito de pessoas. Era comum ali essa corrente de que alguns recebiam um ensinamento ou recebiam ali uma profundidade maior do que os outros e que aquelas pessoas estavam num nível acima e que recebiam esses poderes, essas visões, além daquilo da palavra que havia sido pregada. Então isso que vem a ser essas vãs sutilezas, esses ensinamentos falsos, e como a própria palavra diz, é sutil, muito sutil. Então, aos pouquinhos iam se disseminando ali e transformando em mentira a verdade que havia sido pregada. O texto também diz sobre tradição dos homens e rudimentos do mundo, ou seja, ensinamentos religiosos, ritos, cerimônias e ordenanças judaicas. Então, eles estavam querendo trazer tudo aquilo que havia sido ensinado na lei de Moisés, todas aquelas leis que haviam tido a sua importância naquele momento, mas eles estavam trazendo de volta tudo aquilo como algo que deveria ser praticado, e se não praticado, as pessoas perderiam a sua salvação, não seriam salvas. Então, Paulo traz essa advertência. E aí, nesse texto, ele diz para nós que o sacrifício de Cristo é suficiente para nos salvar. Que por mais boas ações que eu promova, por mais que eu participe dos ritos e das cerimônias, isso não é suficiente para me salvar. Mas Jesus Cristo é suficiente para nos salvar, e Ele é apresentado como a plenitude da divindade, a afirmação de que Ele é Deus,
Jesus Cristo é Deus encarnado e que veio a este mundo por nós, para morrer por nós no nosso lugar e para nos trazer a salvação. E o texto fala sobre a circuncisão de Cristo, e aqui Paulo está se referindo não à circuncisão da carne, mas à morte na cruz do Calvário, ou seja, o sacrifício de Cristo, a morte de Cristo, nos tornou todos circuncidados espiritualmente. Então, aquela circuncisão que era feita na carne não é mais necessária, porque Cristo, morrendo na cruz, Ele tornou isso possível para nós, Ele nos justificou, Ele nos redimiu. E o texto fala também sobre o batismo. Se nós vermos aqui nos versículos, fala para nós que no versículo 12, que nós fomos sepultados juntamente com Ele no batismo. Então, o batismo tem esse simbolismo do sepultamento e é quando nós confessamos publicamente que nós nos convertemos a Cristo. Então, a importância do batismo, porque eu estou ali, então, confessando e demonstrando publicamente que aquela minha velha vida não existe mais, que agora eu estou nascendo para Cristo e morrendo para o mundo. É algo importante que devemos manter e devemos praticar. A palavra de Deus diz para nós que nós devemos ir, ensinar, pregar, batizar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, demonstrando então nossa pública confissão de fé e de conversão em Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que nós fomos, no versículo 10, que nós fomos aperfeiçoados. Mas aqui não é o mesmo sentido de Cristo como plenitude. E Spurgeon fala algo interessante sobre isso e eu gostaria de compartilhar com vocês. Ele tem uma boa definição de nossa plenitude. Ele diz que somos completos sem a ajuda de cerimônias judaicas. 2, completos sem o auxílio da filosofia. 3, completos sem as invenções da superstição. E 4, completos sem méritos humanos. Ou seja, Jesus Cristo é quem é pleno e Ele permite que nele nós sejamos aperfeiçoados a cada dia, né? Está falando desse processo da santificação, que todo aquele que se entrega a Jesus, ele passa a desenvolver esse processo de santificação. Vamos continuar mais um pouquinho. Os próximos versículos de 16 a 19, um trecho muito importante que fala sobre o cerimonialismo, que era uma sombra de coisas futuras. Versículos 16 a 19, diz assim a palavra de Deus: Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Então, o que esse trecho diz para nós, que o cristão ele não pode ser condenado se falhar em observar festivais, datas ou por provar determinados alimentos. Então, Paulo está dizendo que todo aquele cerimonialismo
trazido pelos 10 mandamentos era uma sombra de coisas futuras. E o que vem a ser essas coisas futuras? O próprio versículo 17 diz que o corpo é Cristo. Então aquilo era só uma sombra do corpo. Sabe quando a gente olha e vê uma sombra no chão, ela quer dizer que perto dela tem um objeto. E aquela sombra então está refletindo, né, de uma maneira uniforme ali, refletindo aquele objeto, aquele corpo. Então aqui Paulo diz, olha, Jesus já veio. Aquela sombra era dele, aqueles rituais, aquelas cerimônias eram sombras do Cristo que haveria de vir e que já veio. E isso é muito importante para nós entendermos. Então, os ritos judaicos religiosos eram sombra do que haveria de vir. E com a vinda de Cristo, a sua observância, então, é desnecessária. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, como nos diz 1 Timóteo 2,5. E nós não nos aproximamos de Deus através de anjos ou outros. Interessante porque aqui no versículo 18 diz: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos. Porque o que estava acontecendo, né, naquela época? Aquele grupo de pessoas que estava disseminando esses ensinos, eles expressavam uma falsa humildade, dizendo que nós não poderíamos adorar a Deus, porque Deus estava muito acima de nós. E que então, por eles adotarem essa posição humilde, eles adoravam os anjos, porque os anjos eram menores que Deus. Mas a palavra de Deus em nenhum momento diz que nós devemos prestar adoração a anjos. Pelo contrário, não é? Quando nós lemos no livro de Apocalipse, a palavra diz que os anjos prestam adoração a Jesus Cristo. E nós, enquanto criaturas, também devemos adorar a Jesus Cristo, que é o único mediador entre Deus e os homens. Então, essa teoria de que interessante porque o texto diz que baseando-se em visões, infatuados sem motivo algum na sua mente carnal. Lembre-se quando nós estudamos lá em Gálatas, a palavra diz que mesmo que se um anjo do céu viesse e trouxesse algum ensinamento diferente daquele que está na palavra de Deus, isso deveria ser anátema, maldito, nós não devemos seguir. Mas era exatamente o contrário do que estava acontecendo lá. Eles estavam seguindo esses ensinamentos desse grupo, né, dessas pessoas, dizendo que deveria se cultuar a anjos baseado em visões, em coisas que estavam fora da palavra, daquilo que havia sido pregado. E isso vale para nós hoje, porque um pouco que a gente observa e vê, às vezes em programas de TV, coisas assim, as pessoas querendo trazer de volta esse cerimonialismo, querendo trazer de volta esses ritos que eram praticados no Antigo Testamento, e precisamos estar muito atentos a isso, porque era o mesmo ataque que a igreja lá de Colossos estava sofrendo, e nós vemos aqui Paulo refutando tudo isso, dizendo que isso é desnecessário, porque Cristo já veio, e ele, como diz até no versículo 14, ele removeu inteiramente, né, toda aquela dívida que estava sobre nós, aquela necessidade do sacrifício, né, dos animais, dos rituais. Cristo, ele encravou tudo isso na cruz, e o que nós precisamos é confessarmos a Ele, aceitarmos a Jesus num ato de arrependimento e de fé. Bom, continuando os últimos versículos do capítulo 2, de 20 a 23, falam sobre a obediência a tais práticas que não vence o pecado. Vamos ler? Versículo 20.
Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens? Pois que todas estas coisas com uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, com culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Então, o que vem a ser o ascetismo, né? Aqui o texto fala sobre o rigor ascético. É a doutrina que considera a disciplina e autocontrole estritos do corpo e do espírito como um caminho imprescindível em direção a Deus. Negando ou torturando a si mesmo, é possível atingir um nível mais alto de santidade. Então, alguns grupos tinham esse costume, estavam disseminando isso, que o que as pessoas precisavam, que os cristãos precisavam, era se negar, se torturar, né? Masoquismo, né? Porque dessa maneira eles atingiriam um nível mais alto de santidade, que deveriam se privar de coisas, de prazeres, como a convivência familiar, como o ato sexual dentro do casamento, que é algo que nós vimos estudando Coríntios, que é algo que Deus aprova, inclusive diz que deve acontecer, que um não deve se privar ao outro, mas eles traziam esses ensinamentos, essas teorias de que o homem, se negando tudo isso, ele teria um nível mais alto de santidade. Nós vemos então nesse período monastérios surgindo para que as pessoas ficassem reclusas e ali elas atingissem esse nível mais alto de santidade, eram consideradas pessoas mais próximas de Deus e mais santas. E aí Paulo diz para nós que essas coisas não têm valor algum. A atitude cristã, como nós como cristãos devemos ser, é que morremos para a carne, com suas paixões e desejos, e que daqui por diante viveremos para a glória de Deus. A palavra de Deus diz que não é porque a graça de Deus abundou sobre nós que nós devemos então superabundar no pecado, mas que exatamente porque recebemos da graça de Deus, nós vivemos para Ele por amor, nós devemos matar os nossos desejos pecaminosos. Tudo aquilo que nos afasta de Deus. Isaías diz que o pecado, ele nos afasta de Deus. Então nós devemos morrer e matar neste sentido. E a palavra de Deus diz aqui no final que tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Se nós não estivermos em Deus e buscarmos essas coisas pelos nossos próprios esforços, pela nossa própria força, nós não conseguiremos. Mas pelo Espírito de Deus que habita em nós e que vive em nós, e estando, como disse alguns versículos atrás, andando em Cristo, é possível então que nós alcancemos nele essa vida de santidade, de busca pela palavra de Deus. Gostaria de ler para vocês um trechinho de um texto aqui que fala sobre esse capítulo de Colossenses. A lei de Moisés havia servido ao seu propósito como sombra das coisas vindouras. Havia sido a escola primária que preparou o coração dos homens para a vida de Cristo, para a vinda de Cristo. Voltar para ela agora seria cair nas mãos dos falsos mestres, que tinha por objetivo utilizar o sistema abandonado por Deus a fim de desalojar o Filho de Deus. Fica bem claro para nós nesse trechinho, nesse comentário. E gostaria de ler mais um trechinho aqui que diz assim: se você já morreu com Cristo e escapou dos conceitos rudimentares do mundo,
Por que então se submete a preceitos como não toque nisto, não prove aquilo? Não mexa naquela outra coisa, como se sua vida ainda pertencesse a este mundo? Coisas que existem para serem gastas e depois desaparecerem, obedecendo assim a ensinamentos humanos? Então, qual deve ser a nossa atitude? Nossa atitude é que, na verdade, o amor que nos liberta para fazer o que é o bom. É o amor que transforma em beleza o aspecto de um dever. O amor adoça o esforço necessário para marcar passo com Cristo. O amor transforma um serviço em liberdade. Cristo nos chamou para vivermos em liberdade. E essa liberdade que não é libertinagem, mas que é essa liberdade em amor. Porque Ele me amou. Porque eu entendo o amor de Deus por mim. Então, todos os dias eu busco viver uma vida que agrada a Ele. Então, isso era o que Paulo gostaria de dizer ali àqueles irmãos e disse nessa carta, para que eles, reconhecendo o sacrifício de Cristo Jesus e tudo o que Ele havia feito, eles então tivessem essa vida de progresso, essa vida que não volta atrás para as velhas práticas e velhos costumes, mas uma vida que avança com Cristo, demonstrando para nós que Cristo é suficiente e que Ele é Deus. Gostaria de encerrar esta aula com uma canção. O título desta canção é Suficiente e diz, um trechinho dela diz assim, que Jesus Cristo é suficiente e que Ele me salva sozinho. Ele me salvou primeiro. E que possamos então refletir nisso e ainda mais buscarmos a Deus e ainda mais adorarmos a Ele pelo milagre da salvação e da redenção em Cristo Jesus, porque Ele nos justificou, Ele desviou a ira de Deus que era sobre nós. Deus abençoe, que vocês tenham um ótimo domingo na presença do Senhor. Amém. Amor
Sozinho, Ele é suficiente.